Acredito que todo mundo está acompanhando a guerra que está acontecendo lá no norte entre a Ucrânia e Rússia. Mas, afinal, essa é a guerra do fim do mundo? Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do canal Bravo. Meu nome é Caio Bravo, eu sou escritor roteirista e hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo um pouquinho diferente. Um vídeo que fala de um assunto que infelizmente está muito em voga agora, que é a guerra. O mundo sempre esteve em guerra. Se a gente voltar bastante tempo na história, um dos primeiros grandes impérios que existiram, a primeira grande civilização, os Sumérios, já entravam em guerra com boa parte dos seus vizinhos ali no Oriente Médio. As disputas aconteciam principalmente por influência política, pela honra dos seus líderes, por terras e por aí vai. Além disso, outros grandes impérios também entravam em guerra com seus vizinhos. Então a gente pode colocar na conta o grande império egípcio, os assírios, os gregos e os romanos. E isso não fica somente restrito à Europa ou Oriente Médio. Aqui nas Américas também a gente teve muita guerra. Os grandiosos povos incas, astecas, maias, eles certamente dominavam seus vizinhos, e inclusive aqui no Brasil também. Os povos indígenas, primeiros habitantes aqui do Brasil, também disputavam muito por território, por liderança e por aí vai. Mas essas disputas não ficam somente lá na antiguidade não. Para citar alguns exemplos dos tempos atuais, quem é que não se lembra da invasão dos Estados Unidos ao Iraque? Ou a eterna guerra entre Israel e Palestina? Ou mesmo nos últimos 2 anos que teve o conflito entre o Azerbaijão e a Armênia. Isso foi só para citar que desde o começo da humanidade ela sempre esteve em guerra. Mas se isso é verdade, por que essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia preocupa tanto o mundo? A resposta é muito simples, porque essa guerra envolve a maior potência nuclear do mundo, que é a Rússia. Desde os tempos pós-Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria entre Rússia e os Estados Unidos, ambos os países começaram a se armar de ogivas nucleares. Hoje é muito difícil dizer quantas ogivas cada um dos lados tem, mas estima-se que a Rússia tenha um pouco mais de 6.000 ogivas nucleares. Muitos especialistas nessa guerra dizem que parece muito improvável o cenário que a Rússia realmente bombardeie a Ucrânia com suas armas nucleares. Porque se isso acontecer, do outro lado a gente tem Estados Unidos, Inglaterra, França e outros países que são aliados da OTAN também com armas nucleares. E certamente vão retaliar a Rússia caso esse ataque aconteça. Porém, o próprio governo russo já admitiu que a utilização dessas armas táticas, como eles gostam de chamar, não está descartada. Até mesmo o secretário-geral da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, da qual a Rússia faz parte, já admitiu que uma guerra nuclear não está descartada. Certamente ele tem mais informação do que eu. E agora a gente vem para o principal assunto desse vídeo. Se realmente um conflito nuclear se inicie, o que aconteceria com o mundo? Bom, por aqui pelo YouTube a gente pode encontrar diversos vídeos de simulações de eventuais conflitos nucleares total entre o bloco da OTAN e a Rússia. E basicamente a gente pode dividir esse conflito em 3 etapas, que é o bombardeamento, a etapa de radiação e por fim o inverno nuclear. A primeira etapa, que é o bombardeamento mútuo, aconteceria logo nos primeiros minutos após a primeira bomba ser lançada. E isso ocorre porque tanto os Estados Unidos quanto a Rússia têm uma política de destruição mútua assegurada. Isso quer dizer que se um desses 2 países ou algum aliado próximo for atingido por bombas nucleares, o outro país vai responder com força igual ou ainda pior. E com 6.000 ogivas nucleares do lado russo e pouco mais de 5.000 dos Estados Unidos e de seus outros aliados da OTAN, pode ter certeza que o mundo ia sofrer bastante. Boa parte dos Estados Unidos, da Europa, da Rússia, do hemisfério norte como um todo, seria completamente destruído e milhões de pessoas deixariam de existir. Mas ainda piora. Se no primeiro momento nós aqui do hemisfério sul não precisaríamos nos preocupar com explosões atômicas lá no hemisfério norte, que apesar de serem bem fortes, elas não chegariam aqui, no segundo momento chega para nós um problema gigantesco,
a nuvem de radiação. As armas nucleares, quando explodem, soltam um monte de resíduos radioativos que podem fazer muito mal para o corpo humano, desde câncer até a morte. Quem já viu alguma coisa de Chernobyl sabe muito bem do que eu estou falando. E essa guerra que aconteceria lá no norte, com certeza traria resíduos nucleares para a gente no hemisfério sul. Praticamente o Brasil inteiro seria afetado, até um pouco mais da Argentina e, bem, você já entendeu, ninguém estaria salvo. Mas calma, ainda piora. A etapa 3 é chamada de inverno nuclear. Muitos estudos mostram que, se houver mesmo uma guerra nuclear dessas proporções, as milhares de poderosíssimas explosões atômicas lançariam para a atmosfera uma grande quantidade de poeira, fumaça e de muitas outras partículas. E tudo isso bloquearia a radiação do Sol de entrar aqui na Terra. Sem a luz do Sol, plantas morrem. Sem plantas, animais que comem essas plantas morrem. E sem os animais e as plantas, bem, nós morremos. Além disso, os mesmos estudos mostram que a temperatura média global poderia diminuir até 7,5 graus. Isso pode parecer pouco, afinal aqui em São Paulo a gente está acostumado a um clima que vai de 35 graus até 10. Mas vale lembrar que essa temperatura é uma média. Ela pode subir muito mais ou descer muito mais. E muitos lugares do planeta certamente iriam congelar. Seria uma nova era glacial, criada pelas explosões atômicas. Mas então fica a grande pergunta, seria esse o fim da humanidade? Bem, com toda certeza seria mesmo o fim de muitas e muitas pessoas, talvez da maioria delas. Mas dizer que toda a humanidade enfim sucumbiria? Bem, na minha opinião, não. Existem muitos e muitos bunkers que são abrigos contra explosões nucleares no mundo. Principalmente nos Estados Unidos, que tem até bairros inteiros feitos desses bunkers, e você inclusive pode comprar um. Até principalmente na Rússia e na Ucrânia, que os metrôs foram construídos para resistir a essas explosões atômicas. Para você ter uma ideia, na Albânia, que é um país da Europa mais ou menos do tamanho do estado do Alagoas aqui no Brasil, tem mais de 170 mil bunkers. E pessoas abrigadas nesses lugares embaixo da terra poderiam ficar protegidas por meses e meses e meses, até que enfim os níveis de radiação se tornem, digamos, um pouco mais seguros. E por mais incrível que isso possa parecer, algumas pessoas que estavam nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, que são as duas únicas cidades do mundo atingidas em guerra por ogivas nucleares, sobreviveram às explosões e até aos níveis de radiação, sem grandes complicações. Então, acredito que seria possível dessa forma conseguir sobreviver. Além disso, falando sobre o inverno nuclear, que certamente atingiria o mundo todo, apesar das temperaturas poderem facilmente chegar a menos 10, menos 20, menos 30 graus negativos, acredite, tem cidades no mundo que podem chegar a menos 70 graus Celsius. É verdade, inclusive tem canais aqui no YouTube que mostram como é o dia a dia das pessoas que moram nesses lugares. Então, para concluir esse vídeo, é claro que muitas e muitas pessoas deixariam de existir, infelizmente. Isso é óbvio, uma guerra nuclear não tem como deixar alguém de fora. Todo mundo seria afetado. Mas, se uma pequena parte da humanidade, e eu estou falando de uma pequena parte mesmo, sobrevivesse, enfim, eu acredito que um grupo, mesmo que reduzido, conseguiria reestruturar a nossa sociedade e, enfim, começar novamente a contar a história da humanidade. Bem, como eu disse no início do vídeo, eu sou escritor e esse vídeo é patrocinado pelo meu livro, O Barão de Monte Cáspero. O Barão de Monte Cáspero convida você a entrar em seu castelo. Na pacata e isolada aldeia de Monte Cáspero, o povo vivia feliz e em paz, até a vila ser assolada pela fome, pela peste e por forças sobrenaturais após a chegada de uma mulher misteriosa. A Dana, uma aprendiz de guerreira, é enviada até essa vila para tentar desvendar seus enigmas, mas será ela capaz de fazer frente às forças ocultas que rondam o castelo de Monte Cáspero? Se você gosta de ler e curte uma aventura medieval, eu vou deixar o link do meu livro aqui na descrição.
E se você gostou do vídeo, por favor, faz aquelas coisinhas de praxe, né? Deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.